A gente fala muito da necessidade, né, quando você vai começar a empreender, não olhar só na criação da solução, mas olhar para o problema e partir do problema para criar a solução. Uhum. Você tinha um problema seu. É. Você sentiu ali que tinha um incômodo, que aquele produto não estava funcionando para você. Como você foi entender que não era um problema só seu? Ou não era um problema de poucas pessoas? O que a gente fez, literalmente, a gente foi e começou a jogar patrocinados no Instagram e perguntando se outras pessoas tinham incômodo com absorvente. E o que a gente viu eram pessoas realmente querendo conversar muito com a gente. Então, a gente conseguiu... a gente falava que a gente ia marcar uma conversa de 15, 20 minutos. As pessoas ficavam, primeiro, 1 hora falando com a gente de um assunto que já é mais tabu, mas as pessoas queriam falar sobre isso. Então... nesse momento, a gente fez uma coisa de método até. Então, a gente estruturou as entrevistas e colocou também se as pessoas elas queriam falar com a gente, qual que era o nível da dor. E o que a gente viu dessas entrevistas, acho que foram mais de 200 entrevistas que a gente fez, é que as pessoas, as mulheres, elas estavam sofrendo e elas queriam falar sobre isso. E que não somente elas tinham problema com a menstruação, mas a gente, como mulher mesmo, de a gente encarar que, mas... é assim mesmo, né? Porque a gente é mulher e a gente sofre. A gente é mulher e foi meio que feita para sofrer. Então, e que foi que realmente que eu senti durante, sei lá, 30 anos da minha vida. De que, tudo bem, menstruação é ruim e a gente sofre. Então, a gente fez justamente essas entrevistas com as clientes. Não somente as entrevistas, e a gente foi entendendo aquilo que elas gostariam de ter. A gente nem imaginava que o produto fosse ser assim. E a gente colocava uma foto só. Vocês não começaram com a ideia de que seria um absorvente... Não. Podia ser qualquer coisa. Podia ser qualquer coisa, Então, a gente justamente falou assim, o que será que elas gostariam para melhorar a menstruação dela, né? A gente... Então, com a Luri, acho que começou com uma curiosidade. Um incômodo / curiosidade. Tipo, nossa, eu tenho esse incômodo, por que raios não tem coisa melhor? Aí, quando a gente começou a conversar com as mulheres, virou uma indignação. Porque... tinha 25% das pessoas que a gente conversava que falavam, nossa, eu sofro de uma alergia muito... Elas não falavam nessas palavras, né? Porque nem elas sabem que é alergia. Mas a gente identificou que 25% delas tinham uma alergia muito forte que impedia elas de terem um mês em que elas pudessem seguir os hábitos normais delas. Por quê? Porque se você tá com muita coceira do seu absorvente, como que você, tipo, sai na rua no calor? Ou sai na rua e fica o dia inteiro fora. Ou vai treinar. Ou vai treinar. Você fica, tipo, trocando. Tinha gente que trocava gaze. Tinha gente que colocava papel higiênico. Porque você usa 5 dias, 6 dias, 7 dias. Lá no 5º, 6º dia, você já tá não dá assada. mais, E aí, o que você faz? Você tá assada? Você vai colocar mais coisa que vai te deixar mais assada? E aí, virou uma indignação. Como é possível que hoje em dia as pessoas usem gaze? Tipo, como é possível? E aí, a gente começou a perguntar, né? O que faria você se sentir bem? Você quer usar... Aí elas falavam, algumas já tinham tentado disco, coletor, algumas tinham tentado calcinha, absorvente interno, mas não era isso que elas queriam. Elas queriam alguma coisa externa, elas queriam alguma coisa prática, que elas pudessem não precisar lavar, por exemplo, jogar fora, e que não desse esse incômodo, seja do abafamento, seja da coceira, tinha muita gente que reclamava também do impacto ambiental. Que elas queriam algo natural. Queriam alguma coisa natural. Aí tinha gente que já tinha pesquisado um pouco mais e sabia que os absorventes comuns têm outros químicos que podem afetar os nossos hormônios. Então, elas queriam uma coisa externa, queriam uma coisa prática. Era isso. E que, obviamente, que funcionasse, né? Que absorvesse. E aí, a gente falou, bom, então, isso tá realmente parecendo que é um absorvente externo, sem químicos que sejam disruptores endócrinos, e com algum material que respire, porque muita gente reclamava de abafamento, e que não dê alergia, e que não faça mal para o meio ambiente. E aí, a gente começou a estudar um absorvente comum. Então vamos estudar um absorvente comum e entender do que ele é feito, o que acontece. E aí, a gente foi camada a camada, trocando as camadas. Então, se essa camada de cima é plástico, por que raios ela é plástico? Porque ela tem que absorver e ela não pode deixar o sangue subir para a superfície de novo. E se a gente trocasse por alguma coisa que fosse hipoalergênico, alguma coisa que a gente sabe que seja um material que a gente sabe que não causa alergia ou que reduz a alergia. Então vamos tentar algodão. Aí, depois, a camada de dentro, como que ela absorve? A camada de baixo também é plástico. O pacotinho é plástico. Então, a gente foi olhando camada a camada e fazendo um depara. Se eu fiz trocar por esse material, dá certo? Se eu trocar por esse, dá certo? Se eu trocar por aquele, dá certo? E foi aí que a gente foi construindo o absorvente e também entendendo outros fatores, por exemplo, o formato.
ou grossura, outros quesitos que incomodavam as pessoas, não só os materiais, mas também formato e grossura e peso na calcinha. E sensação de molhado. O que causa a sensação de molhado? O cheiro. O cheiro, o que causa o cheiro. E aí, a gente então foi olhando esses quesitos do que elas falavam e foi fazendo ajuste neles, para daí chegar no nosso absorvente. Quanto tempo vocês demoraram para desenvolver? Foram 9 meses. Para fazer o primeiro Pra lote fazer o de primeiro- teste. E aí, depois do primeiro lote de teste, a gente testou com 60 clientes, eram 60. Testou com 60 clientes. Aí, a gente fez um segundo lote, fez alguns outros lotes de teste. Acho que no total a gente testou com 60 clientes, mas com alguns lotes diferentes de teste de melhorias. 4, 5, Fomos fazendo melhorias nos lotes. E aí, foram mais uns 4 meses de teste com cliente e lotes diferentes. E daí, sim, a gente, de fato, bateu o martelo, é esse o produto, vamos fazer uma produção maior.